Bom, então vamos lá, galera. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas. Estão vendo aí, né? Então, olha só, a gente tem aqui uma atividade que é a produção da análise do filme, né? E nessa análise, é importante vocês assistirem essas aulas, principalmente essa primeira, e essa aula aqui, ó. Essa aula aqui. Aí essa aula aqui, ela ficou com defeito aqui na apresentação, né? Eu não consegui arrumar isso, porque isso é um modelo lá do Prezi, de cartaz. E aí ele não encaixa de jeito nenhum na gravação do vídeo. Mas eu deixei aqui a apresentação. Então vocês dá o play aqui no vídeo para ir ouvindo o áudio e vai acompanhando aqui pelo cartaz, né? Quais são os tópicos do que eu estou falando. Então dá para pegar certinho. E aí depois de assistir essas aulas, vocês vão assistir o filme, né? Ou pegar o quadrinho lá que eu deixei no WhatsApp e aí fazer essa análise do filme aqui de acordo com o modelo, né? Que é basicamente responder 3 das perguntas três perguntas que eu faço nesse modelo. E essas perguntas são basicamente para você relacionar o filme com esses assuntos das aulas, com o assunto do totalitarismo e com o assunto do mundo no mundo entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vai fazer um resumo dos nossos 3 últimos tópicos, né? Na verdade, um tópico a gente praticamente cancelou, que seria o período pós-guerra no Brasil e no mundo, né? Pelo menos na parte do Brasil. Então, a gente vai falar um pouco do pós-guerra, mas mais o pós-guerra no mundo, e a gente vai deixar o Brasil um pouco de lado, né? Nesse momento. E aí a gente vai falar da Guerra Fria e disso que a gente chama de cultura de massas, né? Que nada mais é que o nosso mundo cultural hoje, né? Com essas telas e tal. Um pouco de como isso funciona, quais são os impactos disso, da existência dessas tecnologias de produção de comunicação e de comunicação em massa, né? É muito diferente como a gente vai discutir, é muito diferente você propagar uma informação no boca a boca e propagar uma informação através de um aparelho que uma massa de sujeitos pode ter acesso a esse discurso, a essas imagens ao mesmo tempo. Então, isso aí é o nosso trabalho desse RED, né, que está correspondendo aí ao nosso segundo bimestre, então. Uma instrução que eu vou começar a dar sempre, né,
sempre a falar isso, e aí é importante vocês irem meditando sobre isso até conseguirem se adequar, né? A gente está nesse contexto de pandemia, e aí a gente tem que repensar, né, por conta disso, toda a nossa prática enquanto escola, né? Então a gente é uma escola, né? A gente, nós, os professores, e vocês, os alunos. E isso implica que a gente precisa minimamente manter um pouco das dinâmicas da escola. E uma das dinâmicas da escola é a comunicação, né? Então, se atentem para isso. A hora que vocês entrarem na aula, procura ligar a câmera, tá ligado? Porque é muito estranho você dar uma aula sem estar vendo ninguém. Não é que é estranho para o professor, então, é só uma questão do professor. Não, é ruim para vocês também, para a aula, para a escola no geral, porque não tem um feedback. Quando você está falando e você está vendo a pessoa, você interage com a linguagem corporal dela, né? Então você consegue, esse ponto eu preciso falar um pouco mais. Não, isso parece que todo mundo já concordou. E você tem esse aspecto da sala formada, né? O visual é importante. Então, a gente já está, o quê? Há quase um ano nesse processo aí de aula virtual. Possivelmente isso vai continuar, né? Vai saber se vocês, daqui para frente, né? Vocês vão fazer vestibular, talvez vão continuar estudando, isso que a gente espera, né? E aí vocês vão ter que lidar com essa realidade, né? É muito complicado, eu sei, a questão da câmera é invasiva, né? O negócio fica focado no seu rosto, então parece que você está no centro de toda a atenção, tem todos esses problemas, às vezes você está com uma internet ruim, aí você liga a câmera, começa a travar tudo, uma 3G da vida aí, não dá, né? Mas se você está no notebook, se você está num computador, se você está no Wi-Fi da sua casa, liga a câmera, participa da aula nesse sentido, tá ligado? E é gritante também isso, o fato de todos os alunos ficarem com a câmera desligada, né? E não é só aqui, isso está acontecendo em todo lugar. Impacta também na dinâmica da aula. Então, você não tem questão colocada, você não tem discussão. Vocês lembram que na sala de aula, as aulas ocorria isso, né? Fazer perguntas, surgir questão. Tem uma dinâmica que é muito própria da comunicação de massas, que é a passividade na comunicação, né? Então, você assiste uma televisão, é uma comunicação passiva. O que é isso, né? O que é passivo? Você não faz nada, velho. Você não dialoga, você não altera o discurso ali da pessoa que está falando. Por quê? Porque o negócio está gravado, a pessoa fez de uma forma mecânica, né? Ela leu um roteiro lá, certinho do que ela ia falar, e passou aquilo. Uma comunicação pressupõe mudança do roteiro, né? Quando você vai trocar ideia com qualquer pessoa, com um amigo, né, qualquer situação não virtual, situação real, você vai perceber, eu quero falar isso para a pessoa. Quando você começa a falar, a postura da pessoa, o que ela responde, altera a mensagem, né? Conforme você vai ouvindo ela, vendo como ela reage, você altera o roteiro da sua mensagem. E aí, para uma aula, isso é fundamental. É fundamental que tenha diálogo, que tenha interação, né? Então, vamos lá, enfrentar essas dificuldades e se expor também nessa condição, né? Porque uma escola passiva não dá, cara. Uma escola passiva não dá. Uma aula passiva, uma aula que é igual um roteiro de jornal, né? Onde o professor vai pegar e vai ficar lendo o roteiro dele, acrescenta muito pouco para vocês, porque a informação
já tá muito disseminada. Você vai lá, eu dou o tema aqui para você falar, você tem que estudar pós-guerra no Brasil. Você vai lá, fica na internet 2 horas, e se você tiver com disposição, você vai adquirir um conjunto de informações sobre esse tema, né? Então, a aula serve para quê? Para diálogo, porque daí a gente vai discutir a Guerra Fria, a sociedade de massas, não eu comigo mesmo, mas eu com mais 30 pessoas pensando sobre o mesmo tema, formulando questões, né? Ampliando compreensão, dando perspectiva. Eu tenho essa perspectiva, eu tenho essa perspectiva, eu tenho essa experiência. Isso é o que vai dar o diferencial no aprendizado, né? Então, vou sempre chamar atenção para isso e espero que isso surta algum efeito aí, né? No sentido de que, é importante ligar a câmera. Não tem como ter escola da mesma forma como se fosse uma televisão, como se fosse entrar numa rede social. A escola não é isso, não é para isso. Se a escola se transformar nisso, a gente vai ter um sério problema de deficiência intelectual no país, porque as pessoas não vão conseguir pensar, não vão conseguir dialogar, né? Então, a nossa cultura vai virar uma rede social, o que é, tipo, bastante danoso. Então, eu tô esperando aí a galera que vai ser corajosa e abrir as porteiras aí para mostrar o rosto. Aí, Daniel, massa. Valeu, Daniel. É isso aí, galera. Quem não puder também a gente entende, tá ligado? Faz parte, às vezes tá numa condição que não dá. Mas se der, é de boa. Olha só. Suave, suave. Tranquilo. Então vamos lá, vamos começar. Estão vendo a apresentação, né? Então a gente vai falar de Guerra Fria. O nosso segundo bimestre, não sei se vocês já perceberam, mas ele vai tratar basicamente do período que vai de 1914, que é a Primeira Guerra Mundial, até os anos 60, né? Então a gente está fazendo esse grande blocão aí, histórico, né? Para entender esse período. E é um período né, num primeiro momento, então, que é o momento entre as guerras, né, quando acaba a primeira e logo mais começa a segunda, né, uma no rabo da outra, uma atrás da outra, é um período de grande crise, assim, né, de grande instabilidade política, de revisão dos sistemas políticos, de surgimento de umas coisas muito estranhas, assim, né, umas coisas que lembra um pouco os contextos culturais da Idade Média. Então, o totalitarismo, enquanto sistema político, ele vai ter uma série de dinâmicas que são muito parecidas com as religiões, né? O culto ao líder lá, o modo como a política é construída em torno de sentimentos exacerbados, né? Lembra muito contextos da Idade Média, e parece que no mundo a gente tem vivido isso, assim. Você tem esses momentos de estabilidade, né, e de o que reflete numa política também mais estável, né, uma política com menos conflito, com aceitação das diferenças, e, de repente, em um contexto de exacerbação, assim, dos ânimos, e um conflito
espiritual, assim, onde as pessoas, elas pegam essas ideias, né? Então, ideias políticas, isso que a gente chama de ideologia, né? Ideologia é a nossa visão de mundo, são os nossos ideais, né? Então, todos nós temos ideais no sentido de que a gente tem um plano para a nossa vida, a gente tem uma série de crenças sobre o que é essas coisas que nos rodeiam, tanto as coisas naturais quanto as coisas sociais, e tudo isso faz parte das nossas ideologias. No mundo político, o que significa o mundo político, né? Significa que você tem que lidar com uma série de outras pessoas que não que não têm os seus ideais, né? Você tem que conversar com elas, chegar a acordos, negociar, criar modos de negociação. E aí, de repente, no mundo, você tem alguns contextos onde esses ideais se tornam tão viscerais assim, levam tanto pro pessoal, né? Como diz o Faustão, que a galera quer se matar por causa do negócio. E esse é um pouco o contexto dos totalitarismos, né? Da cultura totalitária, que tem a ver com a formação de uma cultura de massas, como a gente vai ver. Cultura de massas é o quê, né? É a cultura. Então, tudo isso que a gente aprende na escola, o que a gente aprende na família, o que a gente aprende na nossa cidade, nas instituições da cidade, fazem parte da cultura. E aí essa cultura hoje é muito formada pelos aparelhos que a gente tem, né? Esses aparelhos de comunicação, rádio, TV, agora a internet, né? Principalmente. Então vamos lá, esse a gente tem 6 tópicos aqui para tratar. Os 3 primeiros aqui, a parte direita da pizza, ela vai tratar então sobre um contexto geral em relação ao que é o pensamento político, né, no período entre guerras. Então, ela vai dar um pouco do contexto cultural e político no período entre guerras, no período que vai, então, do final da Primeira Guerra Mundial até os anos 60, mais ou menos. E aí, o primeiro aspecto né, e aí, por que isso? Porque esse momento é o momento de formulação, assim, teórica, de conceituação de uma nova sociedade tecnológica, né? Que a gente vai chamar de sociedade industrial. Então, o mundo ocidental, ele passou nesse período aí, que vai desde o final do século XIX até os anos de 1960, por constantes revoluções industriais. E uma revolução industrial não é pouca coisa, tá ligado? Não é pouca coisa que, de repente, uma viagem que eu fazia em 3 meses, de navio da Europa para a América, eu possa fazer em 2 dias. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa que, de repente, eu possa atravessar o oceano, né, de um continente para o outro, com um avião. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa que, de repente, eu tenho uma arma, uma bomba, que seja capaz, né, de destruir uma cidade inteira em alguns segundos. E aí essas revoluções industriais, elas vêm acontecendo desde o século XIX. Então tem a primeira revolução industrial, que revoluciona o modo de produzir, né? Eu estava lá produzindo sapato, aí eu fazia 10 sapatos lá no século XVIII. Fazia 10 sapatos por semana. De repente, com uma máquina, eu consigo fazer 100, né? Então, é uma diferença, assim, gritante. E aí, isso vai acontecendo nos transportes, e quando chega esse momento entre guerras, essas tecnologias, elas chegam em áreas, assim, que são decisivas para a construção da cultura e do pensamento, que é a comunicação, né? Então, muito por conta da guerra também, você vai ter a formação de um conjunto de tecnologias que permitem enviar uma informação em poucos segundos, né? A guerra vai possibilitar isso, né? A corrida da guerra vai possibilitar isso, e vai ter um impacto muito grande.
Então, o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção, e aí já disse que a gente está falando, então, tudo isso tem a ver com essa sociedade industrial, né? Com essa sociedade que está passando, essa sociedade ocidental, que está passando por uma sequência de revoluções industriais entre o século XIX e o século XX, né? Então, o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção é que você tem, nesse momento, entre as guerras, uma compreensão da sociedade dentro de modelos de desenvolvimento global. Teorias da evolução, elas surgiram também no século XIX. Então, esse tipo de olhar, assim, que olha para a realidade e procura ver todo o movimento da realidade social, no caso, né, como uma grande linha de desenvolvimento, como se fosse um grande processo de evolução, ele vai ser muito próprio desse período aí, né? Então, da mesma forma com que o homem olhava para os animais, né, a partir do século XIX, e procurava desenvolver os modelos de desenvolvimento desse animal, né? Então, como que uma alga se transforma numa ameba, né? E como que uma ameba evolui para um peixe, e como que um peixe evolui para um anfíbio, e por aí vai. Da mesma forma que a gente olha para os seres vivos, procurando esses desenvolvimentos, né? O que é o início, o que é o meio, o que é o fim, o mesmo tipo de raciocínio, de pensamento, começa a ser aplicado para a sociedade humana. Então, você olha para a sociedade humana, nesse momento, e começa a procurar qual é a evolução, como que a sociedade humana está evoluindo, né? E aí a economia, o aspecto econômico, o aspecto produtivo, a capacidade humana de produzir objetos, vai ser a linha, assim, desse desenvolvimento, né? A grande causa a explicação para esse movimento humano, né? Essa expansão humana no planeta e tudo mais. Então, na modernidade, são elaborados esses primeiros modelos de evolução progressiva nas sociedades humanas. A palavra aí é progresso mesmo, né? Então, a ideia de progresso é mais ou menos uma ideia de evolução global, de desenvolvimento global, como se o que acontece na Europa, né? Os eventos que acontecem na Europa, o fato dos europeus entrarem em guerra, o fato de o Brasil, em algum momento, entrar nessa guerra, o fato de o Japão também entrar na guerra, tudo isso faz parte como quase, nessas interpretações, nesse pensamento desse período, faz parte de um processo da nossa evolução enquanto humanidade. Você tem esse olhar, assim, para os eventos, como se as coisas acontecessem por conta de uma evolução da humanidade. Dois exemplos disso. Um exemplo é o Karl Marx, o pensamento do Karl Marx, né? Que a gente pode tomar assim como a base da revolução socialista, né? Então você tem lá na Rússia, você tem na Europa, assim, quando acabam os absolutismos, que era aquele regime político, onde você tinha um rei, né? E esse rei tinha poderes absolutos sobre os súditos. Então, não tinha legislativo, executivo, judiciário. Era o rei que fazia tudo, assim, ele fazia a lei e cumpria a lei. Ele deixava viver e mandava matar, né? Quando a população da Europa começa a fazer uma crítica a esses regimes, você tem o surgimento de movimentos revolucionários dos trabalhadores, né? Que trabalhadores são esses? Esses trabalhadores são aquela galera que saiu do campo, né? E foi para as cidades para trabalhar na indústria, basicamente, né? Então, não existiam cidades, né? Antes das revoluções industriais. Você tinha poucas cidades. A maioria da população estava na zona rural, trabalhando como camponês, então produzia lá a sua subsistência, né? Plantava, vendia uma parte, se alimentava do resto, tinha seus animais,
se organizava junto com a sua própria família, tinha uma comunidade ali que era a junção da sua própria família, seus primos, avós e compadres e por aí vai. E aí, com essa Revolução Industrial, forma-se, então, essas cidades e essa massa de trabalhadores nas cidades. E quando o absolutismo começa a sofrer críticas, esses trabalhadores eles vão começar a pensar meios de organizar o Estado em função dos seus interesses. Uma das pessoas que vai teorizar, então, sobre como vai acontecer essa mudança do sistema político para que os trabalhadores assumam um governo é esse Karl Marx, né? E o Karl Marx, ele tinha uma visão da sociedade, então é o exemplo de visão evolucionista, visão progressista do mundo inteiro, da humanidade. Como que funciona para o Karl Marx? Então, para o Karl Marx existem os meios de produção, né, que são aquelas coisas que permitem um ser humano produzir os objetos da vida material dele. O que é minha vida material? É o meu computador, são coisas que não são o meu espírito, né? Então, é o meu computador, é a minha caneta, é o meu chinelo, são as minhas roupas, né? Pertencem ao meu mundo material e são fundamentais para minha existência espiritual, porque sem as coisas materiais, eu não consigo sobreviver. Então, são as técnicas, os instrumentos que são utilizados na produção. Para o Karl Marx, então, existia sempre uma evolução dos meios produtivos. Então, o cara, no exemplo que a gente estava usando, né, você fabricava sapatos com a família dele. De repente, você tem um avanço do meio produtivo, que é as ferramentas de produzir sapatos. As ferramentas de produzir sapatos, elas ficam mais sofisticadas. Ah, mas como elas ficam mais sofisticadas? Elas ficam mais sofisticadas porque você tem um desenvolvimento do intelecto humano, da capacidade técnica, né? Da capacidade de manipulação técnica do homem em relação à natureza, né? Então, a primeira coisa que acontece na evolução das sociedades para o Karl Marx é a evolução dos meios produtivos. Conforme os meios produtivos, que são as ferramentas, eles evoluem, né, você tem uma evolução da divisão do trabalho, né? Então, as sociedades, qual é a tendência da evolução delas? É desenvolver primeiro as ferramentas, né, através da capacidade intelectual, o homem vai desenvolvendo melhores meios produtivos, e aí esses meios produtivos levam a uma divisão do trabalho, divisão social do trabalho. O que é a divisão social do trabalho? Cada um faz uma coisa. Então, vocês podem perceber que quando há uma divisão do trabalho, o rendimento é melhor. Eu consigo produzir muito mais sapatos se eu dividir esse trabalho em várias partes. Se eu colocar, então, eu tenho lá 10 pessoas da minha família produzindo sapatos com ferramentas manuais, né? Então, com martelo, com prego, cola, pincel, couro. E aí eu divido o trabalho, eu falo assim, não, então 3 pessoas vão fazer só a sola do sapato, 4 pessoas vão fazer a parte de fora e 3 pessoas vão fazer o acabamento, né? Você vai conseguir produzir muito mais. E aí você vai perceber que as revoluções industriais são revoluções também no modo de organizar o trabalho. O trabalho, ele era, quando manual, né, antes da Revolução Industrial, ele não tinha uma divisão muito drástica. Então, você tem uma divisão nas sociedades entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher, você tem uma divisão de especializações, né, então tem o sapateiro, tem o agricultor, mas com a Revolução Industrial, você tem uma divisão muito maior dentro de uma mesma profissão. Então, a produção de sapatos vai ser dividida em várias etapas, o que vai levar a um aumento da produção. Então, esse seria o segundo passo evolutivo, né? Os meios de produção levam a uma maior divisão do trabalho.
E aí, conforme a divisão do trabalho ela é ampliada, a gente pode pensar também divisão do trabalho em termos de trabalho intelectual, né? Então, o que é a nossa escola com várias disciplinas? É uma divisão do trabalho, né? Eu penso só história, e aí o outro professor pensa só biologia, e o outro professor pensa só química, né? Vocês são a galera que vão construir o futuro, então vocês têm que pensar tudo. Você tem que pensar tudo isso. Aí depois quando vocês ainda não estão no sistema produtivo, vocês estão se preparando para o sistema produtivo. Quando vocês estiverem no sistema produtivo, aí vocês vão se especializar em uma coisa só. Então percebam como essa é a nossa dinâmica de produção do mundo. E é uma dinâmica muito própria do sistema produtivo que a gente vive, que é o capitalismo industrial, né? Que no capitalismo industrial, então, você tem uma exacerbação da divisão social do trabalho. Essa divisão social do trabalho fica muito mais drástica. Então, para o Marx, a junção entre os meios produtivos, a divisão do trabalho, ela forma um sistema produtivo. E aí, na história humana, você tem vários sistemas produtivos, cada um caracterizado por um tipo de meio produtivo, por técnicas específicas de produção e por uma forma da divisão do trabalho. Então, lá no feudalismo, né, que seria o sistema produtivo que existe na Europa antes das revoluções industriais, você tem uma divisão entre o trabalho intelectual, entre o trabalho religioso e o trabalho agrícola, né? Tem lá a divisão entre servos, nobres e o clero, né? Depois você tem capitalismo mercantilista e depois o capitalismo industrial. Mas o que importa é esse sistema evolutivo, produtivo, então, ele vai sofrendo uma evolução. Outro exemplo disso, outro exemplo de modelo de desenvolvimento global, está lá no Conte. Então, percebam que a gente está vendo dois exemplos. O primeiro é o Karl Marx, que é um cara que está teorizando a Revolução dos Trabalhadores. Então, ele está, de certa forma, dentro do espectro, dentro da corrente do socialismo, né, da interpretação socialista da evolução da humanidade. E o outro cara é o Auguste Comte, né, que é um positivista e é o teórico que está na corrente do liberalismo econômico, do capitalismo, né? E aí o Auguste Comte ele entende mais ou menos assim, que a sociedade ela passa por tal como um ser vivo, né? Ele nasce, cresce e morre. Ele tem três estágios, né? E aí, esses estágios, eles são caracterizados também por componentes intelectuais, no sentido de, assim, quando você nasce, como é o seu intelecto? Bom, seu intelecto é quase zero, assim, em termos de formulação, você sobrevive basicamente com os seus instintos, né? Então, você é muito instintivo na infância. Aí, quando você começa a chegar na juventude, você fica mais aventureiro, você quer experimentar coisas novas, né? E aí, quando você você está passando essa juventude já para uma fase madura, você se torna um sujeito mais precavido, mais preocupado, né, mais racional nesse sentido. Então, para o Auguste Comte, a sociedade humana também ela funciona nesse sentido. Então, ela tem uma fase primitiva, onde as sociedades, o mundo social e o mundo político, o mundo econômico, era construído com base na emoção, nos sentimentos, né? Isso seriam as sociedades não modernas, né?
O Comte está escrevendo isso, o Karl Marx também, lá pelos anos de 1840, né, 1870. Então, para o Comte, tudo que tinha vindo antes desse período dele aí era uma espécie de estado emotivo, onde as sociedades elas eram muito emocionais. Então, se ele olhava para o período da Idade Média, por exemplo, e pensava, ali a humanidade estava num estágio muito emotivo, né? Muito vinculado à emoção mesmo, e aí por isso guerras religiosas e tudo mais. Aí o período que ele está vivendo, que é essa modernidade, o período dessas revoluções industriais, seria o estado histórico para ele, né? Que seria um meio termo, assim, entre as paixões e os interesses do estado emotivo, da primeira do período infantil, com alguns conflitos, com a tentativa de tomada de posição que são próprias do início da juventude, da entrada no mundo maduro, assim. E aí a humanidade, então, deveria chegar a um estado racional, né? A lógica do liberalismo de o Estado não interfere na economia, né? Isso que a gente viu na aula anterior. Ela esconde a tentativa de aplicação dessa interpretação do Comte, né? Que é o positivismo. Então, na interpretação positivista do Auguste Comte, o Estado não interfere na economia porque o ser humano, a humanidade, ela tem a sua própria dinâmica evolutiva, não precisa ir um sujeito de fora da humanidade, um Estado, né, um grande, um grande senhor, para tutelar o amadurecimento da sociedade. É preciso justamente o contrário, é preciso deixar esse sujeito, que é a humanidade, no caso, evoluir por si mesmo, né? Chegar ao estado racional e essa maturidade por si mesmo. Então, a lógica liberalista é a lógica dos três estados aqui do Auguste Comte, né? Lembrar vocês que a nossa república, ela é basicamente uma república positivista, né? E o lema da nossa bandeira é um lema positivista do Auguste Comte. Então, um pouco dessa mentalidade, como a gente vê o Brasil, como a gente se entende enquanto brasileiro. Passa um pouco, pelo menos no discurso oficial, né, no discurso que é construído dentro da política dominante, a sociedade brasileira, então, ela vai passar por uma evolução. E aí ela vai sair de um estado juvenil para um estado racional. Esse era o pensamento do liberalismo, e a gente já sabe que essa dinâmica aí tá em crise, né? Está sofrendo muitas críticas, essa ideia dos três estados, né? De uma evolução que não precisa de interferência. E por conta dessas críticas, a gente vai ter estados que são extremamente controladores do desenvolvimento social, né? Que é a realidade dos sistemas totalitários. Então, esse controle das sociedades, ele vai ser feito muito em cima de algumas tecnologias que estão surgindo. Aí, entre 1896, aí, ó, que é quando os primeiros rádios surgem, lá em Londres, né, e as primeiras companhias de produção de material para o rádio, porque não é só produzir o rádio, né? Você tem que produzir uma indústria que vai fazer a programação do rádio. E lá, em 1922, começam os primeiros televisores, né? Os primeiros televisores... Professor, a apresentação saiu. Voltou? Voltou. Beleza.
Então, os primeiros televisores, eles chegam no Brasil no ano de 1950, por exemplo. A TV Tupi lá, a TV Tupi, que depois vai virar a Rede Glóbulo, né? Ela começa a funcionar no final dos anos 50. E como é rápido isso, então se o rádio demorou do final do século XIX, em 1896, até 1930 para se firmar, assim, para estar em todos os lugares, né, para todo mundo comprar um rádio, para todo mundo cotidianamente ligar esse rádio e ficar ouvindo, a televisão já vai ser muito mais rápida. Ela surge em 22, quando chega nos anos de 1960, ela já está completamente disseminada, assim. E aí as pessoas, todos os dias, mesmo que não tenha uma televisão, ia para a casa do vizinho, né, no final da tarde, para poder assistir. Então, a comunicação se torna industrial, né? Isso que a gente está chamando de sociedade de massas ou cultura de massas. Então, você tem essa população imensa, que é isso que a gente chama de massa, nas cidades. Essa população, ela não é incluída no projeto de desenvolvimento humano. Então, quando eu vou pensar no Auguste Comte ou no liberalismo, essa massa, assim, essa imensa população das cidades que está ali pulando de um emprego para o outro, né? Trabalha um pouco em um, vai para outro, trabalha um pouco em um, migra muito, né? Migra de um lugar para o outro, procurando emprego. Essa população, ela não tem uma função, assim, no desenvolvimento da humanidade, porque o desenvolvimento, ele vai se dar, então, aonde? Nos intelectuais, que são a galera que vai desenvolver as novas máquinas e tudo mais, e nos industriais, nos empresários, que é quem vai transformar essas máquinas num sistema econômico, né? Então, essa massa aí, ela tá meio que jogada, assim, e ela tem dificuldades também de participar do sistema político. Então, vocês vão ver que no Brasil, por exemplo, tomando o exemplo do Brasil, no Brasil, quem era que votava, né? Quem participava da república, da eleição de representantes? Era quem tinha uma determinada renda. Então, não é qualquer um que faz parte do Estado moderno, da evolução da sociedade, né? A massa mesmo, que não tem uma renda, ela nem vota, ela nem é considerada, né? Ela está completamente à margem, o que vai dar grandes possibilidades para o fascismo e para o totalitarismo, né? Então, o que é o totalitarismo? É um sistema político que vai ser construído em torno das massas. Ele vai falar diretamente com esse sujeito ali que está jogado, que não tem nenhuma referência social, ele veio de outro lugar, ele fica migrando constantemente, ele não tem estabilidade financeira, ele não tem renda estável. Então, esse líder totalitário, ele vai falar diretamente para essa massa. E aí vai falar como? Vai falar através desses meios, né? Porque se fosse no boca a boca, o cara nunca ia conseguir chegar nas massas, né? Ele ia fazer o quê? Ia fazer discurso em toda a cidade, ele ia morrer de tanto falar. Aí agora, com o rádio, com a televisão, ele pode gravar uma parada e disseminar isso para todo mundo que agora vai lá e compra um radinho para ficar, para preencher o seu dia, né? Então, o trabalhador vai lá, trabalha extenuante, né? Trabalha extenuante, tem uma vida extremamente instável, assim, porque ele não sabe se ele vai ter trabalho amanhã, a gente está num período de crise, de guerra, ele não sabe se ele vai ter que ir para a guerra e morrer, ele está nessa situação, e aí o líder aparece lá nesse aparelhinho novo, que é o rádio, a televisão, e fica falando uma série de coisas para despertar nele uma euforia, né? Uma sensação de que ele faz parte. Ele faz parte de um grande desenvolvimento da humanidade, embora, se vocês lembrarem lá da aula do totalitarismo,
esses objetivos, esse objetivo do desenvolvimento da humanidade no discurso totalitário, ele nunca seja claro, assim, nunca é explicado o que exatamente se quer fazer, né, nesse desenvolvimento da humanidade que os líderes totalitários prometem. Eu vou passar um videozinho aqui, que é para a gente entender como é que um rádio, uma televisão, eles podem criar uma opinião, né? E para entender isso, a gente tem que pensar na dinâmica da comunicação. Então, o que é comunicação? Comunicação não é a gente ficar falando ou ouvindo coisas, necessariamente, coisas sobre o mundo. Quando eu falo caneta, cadeira, eu não estou me referindo necessariamente a minha caneta, né, a minha cadeira. Eu estou usando uma palavra e um som, né? E essa palavra e esse som, eles são absorvidos por quem está me ouvindo, no caso vocês, né, a audiência, o receptador, né? Então, eu tenho o mensageiro, que sou eu, e tenho o receptador, que é a pessoa que está ouvindo. Entre eu e o receptor, entre o mensageiro e o receptor, você tem uma abstração, que é a palavra caneta, cadeira, né? Então, a gente não está falando de coisas da minha caneta material aqui, que é azul, né? Que é feita de tal material, que tem uma borrachinha na ponta. Quando eu falo caneta, vocês imaginam uma caneta ideal, e é por isso que a comunicação funciona, né? Porque aí você tem as suas experiências com diversas canetas, com diversas cadeiras, e entre as diversas cadeiras que podem existir no mundo, entre as infinitas canetas que podem existir no mundo, existe uma representação ideal de cadeira e uma representação ideal de caneta, né? E é disso que a gente fala quando a gente se comunica. Não de uma coisa palpável, mas de uma ideia, né? De uma construção representativa, está na nossa cabeça. Então, esse videozinho ajuda a entender um pouco esse processo. Imagine a group of people, each with a box, and everyone's box is a thing they call... O vídeo é bem rápido, assim, então tem que... O cara fala rápido, né? As legendas passam rápido. Então, vou deixar aí para vocês se prepararem para ouvir, se concentrarem. Imagine a group of people, each with a box, and everyone's box is a thing they call a beetle. But no one is ever allowed to look in anyone else's box. They can only look into their own. However, they can talk meaningfully about beetles even though they don't know what others have in their boxes, or indeed, if there's anything in them at all. The thing in each person's box is irrelevant to the shared public meaning of beetle. Its meaning is determined by the use people make of the term, not the private something hidden away from view. Whatever is or isn't in each person's box is irrelevant. It cancels out. Many of us think of our experiences as private, hidden away inside us. You can never enter my mind and find out whether your color experiences are like mine, for example, or whether our pain experiences are the same. You can't see the beetle in my box, nor I the one in yours. Ludwig Wittgenstein used the beetle in the box analogy to suggest that the meaning of sensation words such as pain isn't given by referring to some private, inner, introspective something, a sensation to which you alone have access. In his view, there can't be more to the public meaning of our language than we are capable of teaching each other. And the private something, the beetle, can't have a role in that teaching because we can't get at it. Então, qual é a questão aí, né, que é trazida por esse filósofo aí da linguagem, que é o Ludwig Wittgenstein, né, um alemão lá, então o cara é alemão, né? Boa parte da nossa filosofia que impacta o mundo nesse período entre guerras é basicamente alemã. O desenvolvimento
da microfísica e do conhecimento que vai levar a bomba nuclear é alemão. Depois da guerra, né, como a gente vai ver, os Estados Unidos, ele fez um projeto militar, político-militar, para ir lá trazer alguns cientistas que tinham trabalhado para o nazista, para que eles trabalhassem dentro dos Estados Unidos, né? Então, a bomba nuclear também, vocês sabem, foi construída com o auxílio do Einstein, né, que era um dos teóricos lá da força nuclear, né? E, embora depois o Einstein tenha se arrependido disso, né, de ter trabalhado para os Estados Unidos e eles terem construído essa bomba. Mas vocês percebem com esse vídeo o quê? Que o significado de qualquer coisa, então o significado de destino, vamos lá, então, o significado de destino, ele não é uma coisa só pessoal sua, não é algo que você vai construir esse significado de qual é o meu futuro, né? Qual é o meu futuro? O significado de qual é o meu futuro não é construído só pela minha experiência, né? Ele é construído pela comunicação que eu faço com os indivíduos que estão no meu entorno, com a minha comunidade. Então, o futuro da nação, ele era construído através da comunicação entre os diversos sujeitos ali a respeito desse objeto que era o futuro, né? Quando você instala um aparelho entre os indivíduos, então entre o sujeito que emite a mensagem e o sujeito que recebe, você coloca um aparelho que funciona como um repetidor da mensagem. Então, você repete a mesma mensagem para vários sujeitos em uma comunidade. Isso cria uma opinião, né? Cria uma opinião a respeito disso. Se vocês, tentando dar outro exemplo, se vocês já brincaram daquela coisa de telefone sem fio, você percebe que a mensagem, você vai falar de um objeto, né, numa cadeia de mensagem e recepção, né? Você faz uma fila lá e um vai falando para o outro, né? E aí a gente percebe esse mesmo fenômeno que a gente viu no vídeo. A mensagem que sai no início, ela é completamente diferente da mensagem que chega no final. O que as tecnologias de comunicação elas fazem? Elas colocam entre cada sujeito nessa fila a repetição de uma mesma mensagem, né? Ou seja, ela reafirma um significado, né, para todos, em todos os momentos da comunicação, o que faz com que a mensagem final, ela vai conter muito mais o significado que foi repetido ao longo da linha, né? Não sei se ficou claro, mas seria mais ou menos assim, como vocês estão vendo a apresentação? Então, né? Sim. Beleza. Como que como, por exemplo, a mídia consegue construir uma opinião que não tem nenhuma ligação com a realidade? Como é possível você, com um rádio, com uma televisão, e com essa repetição da mensagem, você criar qualquer opinião? A gente vai ver um fenômeno assim daqui a pouco. Mas a questão é, a comunicação, ela não envolve uma realidade, né, que possa funcionar como critério de verdade. A comunicação é um espaço aberto, onde as pessoas constroem o significado através desse diálogo. E se você tem a repetição de uma mesma mensagem ali entre esses diálogos, você acaba forçando um significado. E é assim que as tecnologias, então, de massa funcionam. Eu tenho um exemplo disso aqui, né? Então, quais são os problemas dessas novas técnicas para a democracia
nesse momento aí da Segunda Guerra Mundial, dos totalitarismos. Você tem novas possibilidades de controle da verdade, né? Dessa forma que eu estava explicando. E a formação de uma política de controle técnico. Então, eu tenho a possibilidade agora, e isso é uma realidade desses estados totalitários, de ter uma dimensão de todos os meus cidadãos, né? Então, eu começo a fazer estatísticas dos meus cidadãos, eu faço estatística de idade, de doença, de quantidade de pessoas por família, e tudo isso é informação, né? Um exemplo disso, e uma continuidade, né, desses problemas da técnica da democracia, são as novas tecnologias de controle que acabam de sair aí para a gente, né, que estão fresquinhas do forno, por exemplo, a identificação facial, que já funciona lá no Oriente, né, na Europa. Então, você tem as câmeras da cidade e elas são capazes de identificar o seu rosto no meio da multidão, né? E aí você tem um cadastro do seu rosto num sistema do Estado, né? E o Estado, então, acompanha para onde você foi, que hora você saiu, né? Que trem você pegou, que ônibus você pegou, por qual rua você passou, quantas horas você demorou. Então, percebam o novo nível de controle do Estado, né? E essas técnicas de controle é que vão permitir uma lógica como a do totalitarismo. Então, lembrem lá, totalitarismo é um sistema que procura controlar toda a dimensão da vida do sujeito. Você sempre teve nos modelos anteriores de Estado uma delimitação muito clara entre o que era a vida privada e a vida pública, né? Então, o que o sujeito fazia dentro da casa dele, ou quando ele fazia na hora que ele não estava no cargo público, não importava, não era de interesse público, né? Não era de interesse da sociedade. E aí as sociedades totalitárias, elas colocam esse interesse por tudo que o sujeito faz como uma prioridade, né? Teve um episódio lá nos Estados Unidos, em 1922, eu acho, 1922, tem aquele filme Guerra dos Mundos. Já assistiram esse filme? Conhecem? Guerra dos Mundos? É com o Tom Cruise, né? Guerra dos Mundos é uma historinha onde os marcianos, eles invadem a Terra, né? E aí os marcianos, eles entram na Terra através de uns raios, né? Bate um raio na Terra e esse raio, na verdade, é uma nave espacial que fica debaixo da Terra, e aí do nada essas máquinas são ativadas e elas começam a destruir tudo, a dominar tudo, né? E o objetivo desses marcianos eles usam o sangue dos humanos para cultivar uma plantinha lá que eles comem. Então eles pegam os seres humanos, eles trituram, né, para tirar o sangue e vão borrifando isso nessas plantas que eles passam a cultivar na terra, né? Eles fazem uma espécie de grande fazenda, fazem a terra de grande fazenda, e os seres humanos, como o sangue dos seres humanos, como adubo dessa plantação deles. E aí eles são derrotados pelas bactérias, né? Os ETs, eles pegam uma doença lá contagiosa por conta das nossas bactérias e acabam morrendo, e isso que salva a humanidade. E aí o que aconteceu nos Estados Unidos? Uma empresa de rádio, ela tinha um programa lá que fazia leitura de livros, né? E aí os caras fizeram uma edição especial, lá nos anos 20, onde eles leram essa história da Guerra dos Mundos, que é de um autor inglês chamado G.H. Wells. E aí o que aconteceu? As pessoas piraram, várias pessoas se mataram, né? Porque as pessoas acharam que era real mesmo a invasão. Eles fizeram os efeitos sonoros, né? Então vinha com um repórter ao vivo e aí pá, barulho, e aí o cara falando da invasão e tudo isso, e a galera acreditou no que estava passando no rádio. Esse é o aspecto lá que a gente estava falando. Então você pode construir uma verdade, né, que não depende da realidade, depende do quê? Da repetição
de uma informação ao longo de uma cadeia comunicativa, né? Tal como acontece com o telefone sem fio, a televisão e o rádio, elas permitem construir esse significado falso, esse significado virtual, né? E aí eu trouxe para vocês aqui uma reprodução dessa mesma mensagem lá do Guerra dos Mundos, no rádio lá dos Estados Unidos, que foi adaptada para o Brasil, e os caras fizeram a mesma coisa que havia acontecido nos Estados Unidos, lá no Maranhão, né? Aconteceu o mesmo fenômeno, as pessoas saíram às ruas, ligavam para a prefeitura para perguntar, porque elas realmente achavam que estava tendo uma invasão alienígena, né? Então, uma rádio lá do Maranhão. Passa a programação do rádio como se fosse normal, né? Então, programa de rádio, tá rolando as músicas e tudo mais, programação. Isso em 1971. Daqui a pouco às 10 você tem um carro e um café. Aí eles vêm com uma chamada de uma reportagem especial. Às 5 horas de hoje, hora de Brasília, o professor Farrell, do Observatório de Monte Palomar, informou ter observado várias explosões de gás incandescente em intervalos regulares sobre a superfície do planeta Marte. A análise do espectro indicou que o gás em questão é hidrogênio e que suas partículas se deslocam rumo à Terra em velocidade fantástica. O fenômeno foi confirmado pelo professor Mário Fortellini, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que descreveu com as seguintes palavras: parecem chamas azuladas saídas do cano de um revólver. Permaneça em nossa sintonia, pois a qualquer momento voltaremos com novas notícias. Bom, como o vídeo é longo, eu vou deixar por aqui, se vocês quiserem depois ouvir tudo, procura aí, o título tá aqui, ó. A Guerra dos Mundos, São Luís do Maranhão, 1971. Esse vídeo é só para exemplificar essa nova capacidade, então, que as tecnologias de comunicação, elas vão permitir, né? E do impacto disso, né? E não é tipo, então, esse impacto é teórico, né? Não, ele é real no sentido de que você tem esses episódios, por exemplo, onde as pessoas realmente acreditavam, e isso é disseminado, né? Da mesma forma acontece com o nosso telejornal hoje, né? A gente vai lá, vê uma notícia, né? E o que garante para gente que isso seja uma verdade, né? Além do mais do que a gente vê uma perspectiva, né? A gente vê sempre a perspectiva do jornal. Bom, então, esses 3 aspectos que eu chamei a atenção aí, que para caracterizar essas concepções políticas, dos períodos totalitários, do período que vai da Segunda Guerra Mundial, eles vão ser fundamentais para a construção desse fenômeno que é a Guerra Fria, né? Não existe Guerra Fria sem a ideia de cultura de massas, de sociedade industrial e de que os estados, a humanidade, os estados, eles têm uma função fundamental na evolução da humanidade. E é tanto assim, então, que depois da Segunda Guerra Mundial, 2 países, né, eles vão se colocar como os portadores, então, da liderança do destino mundial, né? Eles vão, de certa forma, dividir o planeta em 2, assim, né? Em termos de influência. Então, você vai ter a formação daquilo que é chamado de o mundo bipolar, né? Que são
a formação de dois blocos políticos econômicos, de dois grupos políticos econômicos, um em torno dos Estados Unidos e do capitalismo estadunidense, e outro em torno do socialismo soviético da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, depois da guerra, e a guerra foi vencida basicamente por essas duas potências, né, combinadas. Então, um ataque que vinha aqui, né, a Alemanha está aqui, ó, percebam que a Alemanha, então, ela fica dividida, né, no meio, e porque a Rússia invadiu a Alemanha pela frente oriental, e os aliados, eles vieram aqui desembarcavam aqui na Inglaterra, e da Inglaterra chegavam para o continente, né? Passavam pela França para chegar na Alemanha. E aí quando acaba a guerra, o que acontece? Bom, então os socialistas, eles têm uma visão de desenvolvimento humano, né? E os capitalistas, eles têm outra visão de desenvolvimento humano. E aí eles dizem, não, a gente vai ter que competir para ver quem vai ficar com a humanidade, né? E aí fica essa divisão de poderes. Vocês percebem que os países, então, eles eram obrigados a se aliar, a se alinhar, né? A assinar acordos, tratados com uma ou outra potência, né? Você tinha essa instabilidade e essa pressão política para que você tomasse um lado no conflito que estava se desenhando. É importante lembrar também que a Segunda Guerra, ela termina com a bomba nuclear, né? Então, depois da guerra, esses dois países, Estados Unidos e União Soviética, eles vão entrar numa retórica política de ameaça nuclear. Então, eles vão aplicar muito dinheiro e muito recurso científico, pessoas, né? E aí, eu já tinha adiantado para vocês, eles disputam os intelectuais que tinham trabalhado para a Alemanha nazista, né? Então, é como se fosse o feirão do cientista nazista, né? Igual o feirão de automóveis. Os caras foram lá, depois que o regime nazista caiu, e disputaram lá a unha, quem ia levar quem para o seu país, né? Então, a União Soviética captou os seus cientistas, os Estados Unidos captou os seus e formaram seus projetos de ciência individual, né? Esses projetos de ciência individual, eles tinham como carro-chefe o desenvolvimento de projéteis de longo alcance, né? Então, se você está falando de uma guerra entre o país que está num continente e o país que está no outro, qual é a forma de ataque principal aí que é visada por essas potências? É o lançamento de mísseis, né? E aí a corrida espacial, ela tinha todo esse sentido também político, né? O desenvolvimento de um foguete, ele permite também o desenvolvimento de mísseis de longo alcance. E aí cada país vai ter o seu projeto, vai ter uma corrida espacial aí, né, para ver quem desenvolve mais rápido e com mais eficiência esses projéteis de longo alcance, que é um foguete, né? E quem consegue desenvolver isso ganha pontos, assim, na imagem que passa para o mundo inteiro. Então, eu estou na frente, eu tenho uma tecnologia mais avançada, isso me permite, então, captar mais aliados, né? Essa é mais ou menos a dinâmica. E eles ficam numa retórica de ameaças, né? Então, a Rússia vai lá e apresenta a sua nova tecnologia de foguete. Aí o presidente dos Estados Unidos vai lá e dá uma resposta e diz que eu também tenho, né? Se você tem um, eu tenho dois. E essa é a retórica política, uma retórica de ameaças, né? O que vai levar a uma grande crise humanitária também, no sentido de que
a capacidade de destruição que esses dois países vão acumular, ela tem potência para destruir o planeta inteiro, né? Se as ameaças elas saíssem do discurso e se tornassem realidade, se eles realmente começassem a fazer aquilo que eles falavam, não teria planeta, né? Então, esse tipo de recurso político, que é a ameaça com uma bomba nuclear, ele é chamado de política MAD, né? E aí, por isso, o Mad Max, que é o filme lá. Mad é louco também, né? Então, essa política louca como é que eu lido com o meu opositor? Eu lido com o meu opositor dizendo que eu vou explodir a bola. Explodir a bola que é a Terra, né? Eu ia fazer a analogia do garoto que pega a bola, né, na hora do futebol. Então se eu não jogar, ninguém joga. É mais ou menos isso. Se vocês continuarem, eu explodo o planeta, né? Mas se você explodir o planeta, eu também explodo. É mais ou menos essa retórica. E aí vocês vão perceber que essas divisões, né? Essas divisões muito artificiais, então a Alemanha lá dividida no meio, e aí como que faz para dividir um país que era uma coisa só no meio? Aí você constrói um muro, né? Então o muro de Berlim é o muro que foi construído aqui, ó, no meio da capital da Alemanha, Berlim, para dividir o lado ocidental, o lado capitalista, e o lado socialista. E aí vários outros países estão nessa mesma dinâmica aqui, ó. Você tem aqui no cantinho aqui o Vietnã, ó, também está dividido em dois. Você tem a Coreia aqui, ó, dividida em Coreia do Norte, Coreia do Sul, que até hoje é assim, né? Lá no Vietnã, essa fronteira aqui de divisão entre um Vietnã capitalista e um Vietnã socialista vai levar à Guerra do Vietnã. Aí você tem a Guerra da Coreia também. Então, isso aqui não é estável, assim, eu me aliei ao bloco capitalista, então tudo está resolvido. Não, essa fronteira aqui, ela fica em tensão, né? Porque está dividindo um país em dois regimes que um quer matar o outro, né? Aí você tem aqui na América, algo que vai ser interessante. Então, do lado dos Estados Unidos, você vai ter um aliado da União Soviética, que vai ser Cuba, né? E aí, qual é o grande drama dos Estados Unidos com Cuba? É que daqui dava para mandar míssil direto para os Estados Unidos, ficava pertinho E aí, o que a União Soviética fez? Fez uma base militar aqui em Cuba, né? Dessa base militar, ela podia lançar os mísseis aqui nos Estados Unidos. E aí você tem alguns focos aqui também de guerrilhas socialistas, né? No Panamá, na Guatemala, na Colômbia, no Paraguai. Como é que, então, quando não é conflito armado, conflito direto, guerra, o combate, o conflito entre esse bloco ocidental e esse bloco oriental, ele é feito através de medidas indiretas. Então, você pode fazer o bloqueio comercial, como os Estados Unidos fez com Cuba. Cuba está aqui, mas se aliou com o lado oriental. Só que todo o entorno marítimo aqui de Cuba é dominado pelos Estados Unidos. Então, o que ela fez? Não passa nenhum navio não passa nenhum navio de lugar nenhum para dentro de Cuba. Vocês estão isolados, né? Então, é o tipo de recurso que era utilizado na Guerra Fria, sanção comercial, né? Ninguém pode passar, ninguém pode vender, comercializar nada com o país. E se o país também quiser fazer comércio com o exterior, eu uso a minha marinha para bloquear esse comércio. Então, você não pode comprar nem vender nada, você fica ali isolado. Além disso, influências indiretas, né, como aconteceu no Brasil. Então, os Estados Unidos e a União Soviética também tinham os seus serviços secretos, né? Os Estados Unidos tinha a CIA e tem, né? E a União Soviética tinha a KGB.
E aí você tinha essas agências com um pessoal treinado, né? E esse pessoal treinado ia para o país, então ia para o Brasil, ia para a Argentina, e estimulava o governo nacional a fazer o alinhamento com o bloco ocidental, né? A atender os interesses dos Estados Unidos. E aí você usa todo tipo de recurso para isso. Você promove ditaduras, você promove o conflito social. Tem um conflito no Brasil entre aqueles que querem fazer a reforma agrária e aqueles que não querem. Então, tem um agente americano infiltrado no Brasil e ele vai promover esse conflito entre aqueles que querem a reforma agrária e aqueles que não querem a reforma agrária. E aí esse conflito leva a um enfraquecimento, e esse enfraquecimento permite, então, os Estados Unidos aparecerem como alguém que vai fornecer ajuda, né? A mesma coisa acontece com a União Soviética. Então, os principais pontos aqui de conflito que vão ser marcantes entre os anos 60 e os anos 80 são a Coreia, né? Vai ter uma guerra, então, da Coreia. Vai ser uma guerra bastante nova também, porque é uma guerra sem soldado, uma guerra só com avião, tanque de guerra, uma guerra tecnológica, né? Diferente da Segunda Guerra Mundial, que ainda era o grosso ainda da guerra, era feito com soldados, essas novas guerras vão ter menos soldados e vão ter mais recursos tecnológicos. O principal da guerra não vai ser o soldado, vai ser o recurso tecnológico. Vietnã também. Então, os caras usavam produtos químicos, né? Tinha aplicação de terror também, então você vai lá e destrói vítimas, você cria uma política de estrupo, tem várias dinâmicas assim para combater o inimigo sem utilizar soldados necessariamente, mas combater o psicológico do inimigo, destruir o território, coisas assim. Bom, estamos acabando, galera. Mais um pouquinho aí, esse é o último. Então, aqui, esse mapinha é para mostrar a Alemanha, então, aqui dividida entre o bloco ocidental e o bloco oriental. Quando esse muro aqui de Berlim é destruído, né, e quando a Alemanha é reunificada, a gente tem a ideia de que, então, a Guerra Fria acabou, né, porque é justamente quando a União Soviética, ela é fragmentada, né, como ela era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá nos anos 80 você vai ter a fratura dessa união aí, né? Então os países vão reivindicar sua independência, Polônia, Hungria, né, Dinamarca, vão reivindicar sua independência, e aí a União Soviética deixa de ser esse grande bloco, e a Alemanha é reunificada, né? E aí os caras derrubam o muro que separava lá Berlim. Então, a Guerra Fria é esse conflito entre o bloco ocidental e o bloco oriental. Esse aqui é o presidente dos Estados Unidos, o Truman, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, fazendo a ameaça com a bomba nuclear, né? Então, o Japão, ele, depois que terminou a guerra, ele não assinou a rendição, né? Mesmo com a Alemanha derrotada, o Japão continuou no discurso da guerra, então ele, não vou me render não, vocês vão ter que, ainda não estou derrotado, e aí os Estados Unidos fazem o projeto da bomba atômica, lá o projeto Manhattan, e com esse novo armamento, eles dão início, então, a esse período que a gente chama de Guerra Fria, que é esse período de ameaça, né? A gente sabe que Guerra Fria é como se não tivesse conflito, mas eu já disse que teve alguns conflitos na Coreia, tem a Guerra do Vietnã, né? Tem algumas guerras no Oriente Médio também. Então, esse é o presidente Truman, que é o presidente dos Estados Unidos em 1945, no final da guerra, e fazendo um discurso logo após ter
as aeronaves americanas terem soltado a bomba nuclear lá em Hiroshima. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many foes, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful bombs are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. But the greatest marvel is not the size of the enterprise, its secrecy, or its cost, but the achievement of scientific brains in making it work. And partly less marvelous has been the capacity of industry to design and of labor to operate the machines and methods to do things never done before. Both science and industry work together under the direction of the United States Army, which achieved a unique success in an amazingly short time. It is doubtful if such another combination could be got together in the world. What has been done is the greatest achievement of organized science in history. We are now prepared to destroy, more rapidly and completely, every productive enterprise the Japanese have in any city. We shall destroy their docks, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July the 26th was issued at Potsdam. Their leaders promptly rejected that ultimatum. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Behind this air attack will follow sea and land forces in such numbers and power as they have not yet seen, and with the fighting skill of which they are already well aware. Então esse aí é o Truman falando, né? E aí a risadinha dele no final é bem marcante, assim, do contexto da Guerra Fria, né? E dessa política Mad Max, né? Que era a ameaça de uma potência contra a outra com a destruição do planeta, né? A forma de lidar com o oponente, então, era essa. E a bomba nuclear que tinha um componente de terror grande também, porque ela destruía tudo, né? Ela não seleciona alvo. Os projéteis menores, eles são direcionados para a destruição de algum ambiente que tem a ver com a guerra. Então, eu vou lá e direciono um projeto para uma fábrica de armas. Então, isso tem uma justificativa bélica, né? Eu estou destruindo o armamento do inimigo. É diferente de quando você destrói uma cidade inteira, e no meio dessa cidade tem o quê? Tem escola, tem hospital, tem abrigo, tem tudo quanto é coisa.
E mais foda-se, né? Então, percebam que a ideia do totalitarismo, né, do domínio total, ela inclui isso também. O seu inimigo não é só o governo, não é só o cara que está vestido com a farda, o cara que trabalha no exército. O seu inimigo passa a ser o sujeito que está lá, né? Basta ele estar lá dentro daquele território que ele é seu inimigo. Então, a política norte-americana de captação de aliados, de promoção de ditaduras para conseguir apoio, de embargo econômico, ficou conhecida como essa doutrina Truman, né? Que está bem representada aí no discurso do próprio cara em 1945. E o Truman também colocou em prática um plano econômico que é chamado de Plano Marshall, né? Marshall era o ministro da economia dele. E esse Plano Marshall, o que ele fez? Para garantir aliados, ele emprestava dinheiro. Então, emprestou dinheiro para as nações europeias para conseguir recuperar as economias que tinham sido destruídas pela guerra, né? Então, reconstrução de infraestrutura, subsídio para alimentação, né? Então, no primeiro momento do final da guerra, você tem uma crise alimentar, né? Porque nada foi produzido, nada está sendo produzido, você tem poucas pessoas trabalhando, e aí uma crise alimentar, e então os países vão encontrar empréstimos com os Estados Unidos, através desse plano econômico aí que permitia, que dava esses empréstimos. Em troca disso, eles declaram apoio ao bloco ocidental. O projeto Manhattan, que é o do personagem aí do Dr. Manhattan, é o projeto que incluía o Einstein, né, para a produção da bomba nuclear. Tinha outros interesses com a energia nuclear, né, como o fornecimento de energia para a cidade, tem outras utilizações envolvidas, mas a maior parte do dinheiro é destinado, então, para a produção da bomba mesmo. E você tem uma grande produção desse tipo de produto nesse momento. Não é só uma bomba, né? Então, você tem que ter bastante. Quanto mais você tem, mais verdadeiro e mais tenebroso fica a sua ameaça, né? E tem também uma organização política, né? Um tratado político que reúne os países que estão aliados ao bloco ocidental, que é a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, a OTAN vai ser a instituição que vai fazer a sondagem política dos países, chamar os países para assinarem acordos de ajuda mútua, né? Então, você vai lá, assina um tratado com a OTAN, e aí você sofre uma invasão de um outro país, o bloco ocidental, então, através desse tratado, tem a obrigação de ajudar o país lá militarmente, né? Então, essa era a OTAN. Vocês vão perceber que para cada uma dessas coisas, você tem o correspondente oriental. Então, se a gente tem um plano econômico ocidental, se a gente tem um projeto científico do bloco ocidental, e um projeto de acordo político do bloco ocidental, a mesma coisa acontece com o bloco oriental. Você tem lá um plano econômico, que é chamado de Comecon, né, que é um acordo de ajuda mútua entre os países, é chamado também de plano Molotov, né, Molotov é esse cara aí, o Vyacheslav Molotov. E esse cara aí é um dos que elaboraram a estratégia de deixar a população com fome para combater a oposição. Então, você tem lá dentro do seu país um grupo de camponeses que está se opondo ao governo. O que você faz? Você vai lá e confisca todo o alimento da região e deixa as pessoas morrerem de fome. E era o que acontecia, as pessoas morriam caídas assim no chão de fome, né?
são as estratégias totalitárias, né? Então você tem que, ao mesmo tempo, derrotar o inimigo, derrotar aqueles que fazem oposição, e nessa derrota que você faz do inimigo, você tem que gerar um clima de suspense, de terror. Então, qual é o terror que você cria? Ó, eu posso confiscar todo o alimento que vocês têm disponíveis e, e bloquear qualquer ajuda. Então, vocês vão morrer à míngua aí, vocês vão morrer de fome. Você tem um pacto econômico, um pacto político também, que é o Pacto de Varsóvia, que é assinado em 1955, né? Une todos esses países aí, ó, esse grande blocão aí tá no Pacto de Varsóvia, que então ia lá desde a Alemanha até a Indochina, todo o território chinês, parte da Índia, que quase chegando na Índia, né? É um blocão enorme. E você tem também um acordo bélico, que é esse Cormitem, né? Um acordo para ajuda bélica, se você da mesma forma como funciona a OTAN, né? Se você tem qualquer ameaça ou invasão do inimigo, todos os países que assinaram o acordo, o Cormitem, eles vão te ajudar nessa invasão. Então, essa era mais ou menos a dinâmica da Guerra Fria, né? Percebam que esses planos econômicos, esses pactos de ajuda política e militar, eles estão dentro dessa dinâmica que a gente viu aqui nos três primeiros tópicos, né? Então, estão dentro dessa dinâmica de que o Estado ele vai promover o desenvolvimento da humanidade toda, né? Que o desenvolvimento da indústria ele vai ser promovido com o auxílio desses Unidos e o socialismo da União Soviética. Bom, então era isso a aula. Agora eu vou colocar aqui no chat presença, e aí vocês vão escrever o nome. Escreve o nome completo e a turma, que daí depois na gravação aparece em um documento de texto com as mensagens do chat. E aí aparece o nome de todo mundo para mim dar presença. Então, estou escrevendo aqui, ó, lista de presença. E aí vocês, cada um escreve seu nome e a turma. Então, entre hoje e amanhã eu vou deixar a atividade que vai ser um questionário para responder sobre todos esses assuntos que a gente viu. Quais são? Totalitarismos, o período entre guerras, o Estado Novo do Getúlio Vargas e a Guerra Fria e a cultura de massas. Eu vou tentar colocar questões que são do Enem, porque vocês estão no terceiro ano, né? Vão fazer o Enem aí daqui a pouco. É importante irem fazendo essas questões. Se tiverem alguma pergunta também, durante as aulas, quando estiver rolando a explicação, pode interromper para fazer pergunta, não tem problema não. Ficou com um pouquinho a gente aqui, 13 pessoas.
Tá faltando gente ainda para chamada aí, hein? Bom, é isso então, galera. Nenhuma pergunta? Dúvidas? Se não tiver, tô encerrando então. Valeu então. Um abraço, façam as atividades, dêem uma olhada no filme lá, assistam às aulas que estão gravadas e qualquer coisa entre em contato aí. Beleza? Abraço, até mais.